Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se deficitário, 4 vezes mais do que no mês passado. João Miguel Tavares declara-se central, como o Bloco Rio Costa, e Pedro Mexia confessa-se adventista. Está reunido o Governo de Sombra. Ora então, viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana marcada pela descoberta de um novo país de língua portuguesa, a Guiné Equatorial. Havemos de falar disso mais adiante neste Governo de Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser, desta vez, Ministro das Detenções. Só de certas e determinadas ou de todas as detenções? É melhor ser só certas e determinadas. Se Certas fosse e todas determinadas. as que me apetecessem... Não tínhamos tempo. Não tínhamos penitenciárias, sim, nem... E, não, É da de Ricardo Salgado. para Ricardo começar. Salgado, Mas para disse começar. detenções no plural, Detenções não no plural. disse detenção. Pois, eu acho que não devia ficar por aqui, acho eu. Eu gosto Tem alguma desta... dica para o juiz Carlos Alexandre? Sim, tenho algumas. Eu, para já, quero felicitar porque gosto desta detenção. Acho uma boa detenção. Estou ansioso para ler todos os pormenores no Expresso. Não em todas as páginas do Expresso, mas em quase todas as páginas do Expresso. E acho interessante esta detenção. Acho... Estou muito ansioso. Acho que vamos lá ver. Se tudo correr bem... És assim patológico, Ricardo. Se tudo correr bem... É que ninguém está a perceber. Sim, senhor. É um colunista do Expresso. Há uma página do Expresso que acha que não vai ter nenhuma referência. É uma página que, isso é que é curioso, essa é a minha única objeção. É uma página que fala sobre todos os banqueiros, casquem todo, pumba, vigarista, não sei quem. Isso é tecnicamente uma monomania É, que tu tens. pá. exatamente. Então, mas as personagens Está do no Molière livrinho são da quase todas... Associação de Psiquiatria Está no Americana. DSM. As personagens do Molière são todas monomaníacas. Isso é muito engraçado. Eu esforço-me por... Sim, pronto. Passado É uma o homenagem. incidente de Sousa Passado Tavares... Nós pensávamos que era apenas Mabilis, mas não, é uma homenagem. É uma homenagem a Molière, Molière. sim. Muito bem. É a tua pancada. Exato. E eu gostava de acompanhar melhor e em mais profundidade a detenção, Ok. porque, enfim, eu imagino um preso qualquer a dizer, a queixar-se ao diretor da prisão, olha, o doutor Salgado não me devolve os meus cigarros. E diz o diretor, Zé Naifas, tem paciência, ele pediu proteção dos credores. E assim sucessivamente. Mas eu quero 3 dizer o milhões. seguinte, não sei se já disse. Como é que está a caução hoje? Pois não sei como é que está a caução. 3 milhões não é mau, hein? Não, É muita calção. E é dignificante, quer dizer, um tipo que vale 3 milhões sente-se dignificado com isso. Não? É Eu como os cartazes do Faroeste, não é? Quanto mais Pois, valia a quanto recompensa. maior a recompensa, maior o valor há jogadores do do indivíduo, Benfica que valem um bocadinho mais. valem mais e nem sequer são grande coisa. Até. Isso é verdade, é verdade, é verdade. Mas eu fico satisfeito, não sei se já disse que se tudo correr bem, ficam reunidas as condições, e isso é uma coisa entusiasmante, para que dentro de uns 10, 15 anos ele comece a ser julgado e até sentenciado. Se confirmarem os indícios, etc. Mas há aqui uma... Parece-lhe, portanto, que isto se calhar não é ainda o fim do DDT. Não, pode ser o fim do DDT no sentido em que o DDT vivia acima das suas legalidades, que é uma curiosa atualização daquele adágio. E viver acima das suas legalidades é constatar que há uma legalidade só para ele, que significa ele pode pagar os impostos que quiser. Por exemplo, o RERT, que é aquele regime especial de regularização tributária, em que ele manda vir uns milhões que tinha no estrangeiro, sim, uns milhões. Eu gosto muito da maneira sempre E como tu dizes milhões. pagou 7,5%. Mandou vir 14 milhões e pagou 1 milhão, que é 1/3 de uma caução. Quer dizer, não 14 chega... eram os 14 milhões da prenda. Acho que são os do presente, sim. E portanto, o que eu queria... Parece que há mais presentes. Porquê é que são atenção. detenções Este no caso é plural? porque há outros presentes. São detenções no plural porque eu, não sabendo muito sobre falcatruas, acho que uma falcatrua leva tempo a fazer. É um hobby que é para degustar. E sendo uma coisa que leva tempo Não é a fazer... bricolagem. Não é. Sendo uma coisa que leva tempo a fazer, fico surpreendido que só nos últimos
um mês e meio, é que se tenha... Toda a gente descobriu agora. Por isso, a justiça, o regulador, jornalistas... Eu gostava de ter lido, antes de ser nas últimas 2 semanas, que ele era um péssimo gestor. Ricardo Salgado foi detido e agora libertado com a tal caução, no âmbito do processo Monte Branco. Aliás, foi constituído arguido. E o processo Monte Branco já decorre há 3 anos. O que é que há a dizer sobre este timing que nos leva a estarmos perante este facto só depois de Ricardo Salgado ter perdido o DDT? Não, eu percebo. O timing é uma questão sensível. Toda a gente começa a comparar. Pois, também o Vale Azevedo só aconteceu de presidente do Benfica. Mas é uma celeridade assinalável, atenção, tendo em conta outros casos. Houve casos que demoraram 10 anos. Eu acho que aqui existe um lado, sobretudo embaraçoso, que é o comunicado do Ministério Público de janeiro de 2013, em que se dizia que não havia nada. Não havia nada. Portanto, isso aí há um lado embaraçoso, e aquele comunicado aí só se compreenderia, de facto, tendo em conta o poder que Ricardo Salgado tem, não é? Nós não conseguiríamos um comunicado daqueles para nós próprios. Fala por ti. Peço desculpa. Vocês têm razão. Eu não conseguia. Só se compreenderia a generosidade tua, não se compreende de todo. Ou seja, que o Ministério Público faça que foi a Procuradoria-Geral da República que fez esse comunicado. Que façam um comunicado cujo conteúdo tem a ver com o poder ou falta de poder da pessoa em causa, não é compreensível. A questão é, os poderosos tornam-se mais vulneráveis quando perdem o poder. A questão é, eu acho que nós neste caso não estamos na posse de toda a informação. E, portanto, como, aliás, não é costume acontecer. Mas é preciso ter atenção nisso. As pessoas que querem mesmo ter informação têm que se dar o trabalho de ler todos os jornais sobre este assunto, porque se fala em questões de informador. Ou seja, fala-se que terá existido um informador agora que disse... Fala-se também em perigo de fuga e tal, mas isso também é comum perigo cada de fuga vez que se fala e no destruição de documentos. Mas para justificar esses perigos, fala-se precisamente de um informador que terá chegado ao pé agora da polícia e disse: senhores, tenham atenção que este senhor está a fazer isto. Se isso tiver realmente acontecido e tiver acontecido agora, pode-se justificar esta atuação. Portanto, não acho que tenhamos neste momento... Mas o paralelo com o Vale Azevedo é um paralelo bom, porque é evidente, e nós somos aqui insuspeitos para dizer isto, mas é evidente que um presidente de um clube de futebol, fosse o Benfica ou o Porto ou o Sporting, não seria detido enquanto fosse presidente. E toda a gente sabia, no caso, as suspeitas eram conhecidas, mais comuns, de várias natureza, quer no Benfica, quer fora do Benfica, e o homem perde as eleições e é preso. E, portanto, há uma diferença entre tu teres suspeitas e, de repente, ter gente disponível para pôr a boca no trombone. Eu não estou a comparar. E isso realmente é que pode ter mudado. Ou seja, a partir do momento que ele perde todo o poder... É isso? Não, ou seja, a partir do momento que Ricardo Salgado perde todo o poder, pode, de repente, ter chegado à frente uma data de pessoas cheias de vontade de falar. E isso muda tudo. Isso muda tudo. É porque tudo facto. As pessoas dizem, o jornalismo... Isso foram-se chegando à frente nos últimos meses e nas últimas semanas. Estas informações avassaladoras são só possíveis porque o grupo estava... Mas sendo isto Portugal, é uma coincidência suspeita, João Miguel. É uma coincidência suspeita, que só agora é que... É uma coincidência suspeita, mas... Quer dizer, houve lá. Todos os males não começou agora. Quer dizer, nós tivemos várias vezes nos últimos anos... não propriamente matéria que fosse de uma evidência criminal, que fosse evidência criminal, mas o nome do BES apareceu para quem lê os jornais, todos nós lemos jornais. Mas tu agora já não estás a falar da ACOI. Submarinos, REN, EDP, etc. Quer dizer, não é de repente assim... Olha, isto é totalmente inesperado. Não é, mas também temos que ser um bocadinho mais subtis. Pronto, então vamos embora. Subtileza é comigo. Eu não quero. Subtileza é comigo. A notícia que estão a ver nos jornais são notícias novas. Estamos a falar da compra da Escom, que nunca se realizou pela Sonangol, e 17 milhões de euros. Portanto, é um assunto novo. Eu estou só a dizer para as pessoas serem prudentes. Porque, de facto, as pessoas dizem agora que ele está no chão é que lhe vem dar pontapés. Certo, mas agora que ele estão está no chão... Estão a saber coisas que não se sabiam antes. A saber coisas que Pedro mexia. Não, é que há dois tipos de pontapés. Um é os pontapés dos comentadores e da opinião pública e eventualmente até dos jornalistas que podiam ter feito o trabalho. Em alguns casos fizeram, em outros não fizeram. Outros são os pontapés, que não é de pontapés que se trata, das autoridades de investigação, que são duas coisas diferentes. Mas o que diz o João Miguel é que provavelmente há neste momento dados novos de que nós não temos conhecimento, porque terá havido
sido quem Carlos, foi levar o que eu te quero dizer é que, tal como noutros casos que aconteceram na vida pública portuguesa, parece-nos hoje, pelo que se sabe, pelo menos excesso de zelo, esse comunicado há 1 ano e meio. Sim. Pelo menos, sim, isso parece. Pelo menos excesso de zelo. Eu não sei se há um mês chegavam e, em vez de dizerem ao senhor, por favor, venha cá, ia-se apresentar a polícia para o deter, para o levar para o interrogatório. Ou seja, há logo ali uma humilhaçãozinha à qual provavelmente não se teriam dado ao luxo há uma semana. Não? Mas o paralelo com o Vale Azevedo é arrepiante, porque deram os 2 cabos do Benfica. Temos de estar a vender os jogadores todos para pagar ao Salgado agora. Com o que está a acontecer, Pedro, Sim. Estamos num período de mudança de protagonistas ou de mudança de paradigma? Quer dizer, é só o Ricardo Salgado e o BES que perdeu o seu lugar. Ou Portugal pode vir a ficar um país melhor. Eu li isto na imprensa. Citar... Será que Portugal pode vir a ser um país melhor? Há cronistas que dizem que isto vai melhorar. Para fazer uma paráfrase bíblica, não é melhorar. Banqueiros sempre os teremos entre nós. Sempre os teremos. A Bíblia diz a questão é pobres. tornar mais difícil este tipo de trafolhice. Como hoje em dia eu acho que é mais difícil corromper árbitros. Não quer dizer que não seja possível. E os árbitros estarão com certeza dispostos para serem corrompidos como antigamente. Mas é mais difícil. É para isso que servem as instituições. É para isso que serve uma vigilância diferente. Não, a questão é, a fruta sempre haverá, mas a questão está em tornar mais difícil o seu acesso, percebes? Está a tornar mais difícil meter-lhe a mão. Mas isso já foi escrito na imprensa. Já foi escrito. E eu queria saber a opinião do Pedro Mexia sobre isso. Deixa-me dizer que uma das coisas interessantes foi ver, já aqui falámos aqui num programa aqui atrasado, na Schadenfreude, isto é, no gosto pelo sofrimento alheio. E esta semana tivemos quase um clipe de enciclopédia sobre essa palavra. Foram as declarações de Fernando Henrique, que, curiosamente, de repente começaram a aparecer anúncios do BPI na televisão e no cinema, do género. Parece que há um banco que não está metido em coisas. É aquele onde não chove. Só falta aparecer um rodapé a dizer. Ele tem de aproveitar agora, não é? E ele disse, bem, quando vocês, referindo-se aos jornalistas, quando vocês diziam que ele era um dono disto tudo, pronto, não é agora que ele está em baixo que eu lhe vou bater. Mas havia ali um requintezinho. O paradigma. Eu acho que há dois paradigmas que podem mudar e que são ambos têm ambos a ver com o contexto europeu, que é o facto de, para já, estas coisas terem um impacto fora de portas, não só europeu como, em alguns casos, mundial, e, portanto, a cobertura mediática que este caso teve, não houve praticamente nenhum dos grandes jornais de referência do mundo que não trouxesse notícias sobre este caso. E, portanto, isso, quer do ponto de vista da exposição mediática, quer do ponto de vista de alertar as outras justiças e jurisdições para estes casos, é muito importante. E, por outro lado, criou-se uma ideia que apareceram em vários artigos, estou-me a lembrar de um artigo do Financial Times, que curiosamente contraria o famoso livro do Sr. Piketty, dizendo que, ao contrário do que esse livro diz, que este é um bom momento para começar a dissociar os negócios das famílias. Profissionalizar a coisa. Porque os negócios e as famílias, que é o que o Piketty diz no livro, que de facto que esse modelo que existe desde o século XIX, que ao contrário do que nós pensámos, não mudou, e de facto, como vemos em alguns casos, não mudou, mas se calhar é bom mudar, porque depois aparecem aquelas questões e essas tais denúncias, etc. Em muitos dos casos é menos provável que seja de acionistas, depositantes, parceiros, não sei o que mais, e é mais provável que seja de primos, cunhados, as mulheres, etc. Nestes casos acontece muito. Então entregamos o Ministério das Detenções ao Ricardo Araújo Pereira. Agora o João Miguel Tavares quer criar o Ministério do Indireita. Indireita, com I. Com I. Miguel. Indireita com I. É indireita com I. Faz mesmo questão que seja com I? Faço. É um provérbio medieval português, recolhido por José Matoso. O recolhido por José Matoso acho que não está com I. Não é recolhido por José Matoso. Não estás a duvidar das provas curriculares, das provas de avaliação. Queres falar das provas de avaliação dos professores? Exatamente, e de um provérbio que é quem torto nasce, tarde-se indireita.
Parece muito apropriado, aliás, à situação. Poderia ser maravilhosamente aplicado a este caso. Portanto, estamos a falar da PAC, que é a prova de avaliação de capacidades, conhecimentos e calinadas, que, de facto, começou logo torta. Na minha opinião, não se agarrem professores que andam a dar aulas há 4 e 5 anos e depois os puxam para lá e digam agora pega lá, deixa-me aqui avaliar se tu sabes realmente estar a dar aulas depois de já estares a dar aulas. É uma coisa que não tem pés nem cabeça. Nem com aquele prazo de 3 dias, não é? Portanto, uma espécie de emboscada avaliativa, feita, evidentemente, para os sindicatos não poderem marcar greve. E voltando ao provérbio, de facto, o provérbio parece... O provérbio parece maravilhoso, porque depois os sindicatos e a FENPROF, com todo o talento que se reconhece, ainda conseguem estar ao mesmo nível do Ministério da Educação na resposta a tudo isto. Agora, o que é que a mim... O Miguel estava à beira de conquistar umas simpatias entre a classe. Tão bem estão aquelas pessoas que marcam provas com 3 dias para não poder marcar greve, como aqueles sindicalistas que decidem marcar reuniões sindicais para as escolas naquela altura. Portanto, estão tão bem uns como os outros. Agora, o que é que a mim me espanta é que depois nós vamos ler a PAC e tu perguntas, o que é aquilo? Aquilo é para quê? Para provar que os professores não se encontram em estado vegetativo e as meninges estão irrigadas? É isso que eles querem provar? Não estão ligados a tubos? Eu acho que até o presidente... Vamos falar aquela disso. Prova? Mas até o presidente Obiang passava aquela prova. Exatamente. E em português. Em português. Mas os professores não estão satisfeitos. Os professores não estão satisfeitos, e com razão, porque aquilo prova o quê? Aquilo prova que eu posso ser professor, quer dizer... Os protestos ruidosos dos professores pareceram-lhe justificados, Pedro Mexia? Há classes profissionais como os professores, os militares, os polícias e tal, em que eu aprecio como cidadão um bocadinho mais de compostura, mas enfim, é a vida e não vale a pena falar muito disso. Agora, é verdade que quer o timing da prova, quer aquele conteúdo quase insultuoso das perguntas, não é uma atitude correta do Ministério, independentemente da questão que eu acho que é complexa, da questão da avaliação dos professores, que não tenho a certeza, porque já li coisas muito contraditórias. Agora, da forma como foi feita, de facto, não há razão nenhuma para... Já foi referido o timing, como é que avalia o método de Nuno Crato? Marcar de sexta para terça? É um teste de surpresa, não é? Eu lembro-me de ver isto na escola. O Crato foi professor também, não é? Foi. Isto é teste de surpresa. E eu pessoalmente gostava que Isto foi marcado assim para não haver tempo para não legal haver greve, exato, para convocar greve. Mas é uma chique expertise e tal. Mas eu queria... O meu sonho era que o modelo professor que eu quero para as minhas filhas é o professor que faz esta prova e a única coisa que escreve lá é indireita está mal escrito. E vai para casa. É com E. Não vou unir o provérbio à categoria correta. É a resistência ortográfica. Exatamente. Está entregue o Ministério do Indireita ao João Miguel Tavares. O Pedro Mexia quer ser Ministro dos Detalhes, mesmo sabendo que o diabo está nos detalhes, normalmente. Mas Pedro também Mexia. Deus, aparentemente. Pois, há 2 provérbios contraditórios. Por isso José Matoso, se calhar, também... E neste caso é Deus ou o diabo que estão nos detalhes? Neste é mais o diabo, porque... Quero falar de António Costa e da agenda... Sim. Para a década. Tem que ser uma Moleskine muito grande. Sim, tem que ser uma coisa mesmo daqueles... Do qual foram arrancadas muitas páginas. Tipo daqueles livros de datas. E então, o que tem, enfim, são uma série de coisas sobre a educação, a cultura, o ordenamento do território e o diabo 4, tudo coisas evidentemente importantes e relevantes para o país, mas ausência. Dívida e déficit. Porquê? Porque diz António Costa que isto é um olhar de longo prazo e não vai apenas discutir as problemáticas do dia da manhã. Ora, achar que depois da manhã a dívida e o déficit deixam de desaparecer com o nosso longo historial de falências ao longo de mais do que um século, com a possibilidade desta questão da dívida e do déficit se prolongar por muitos e bons anos, mesmo depois de António Costa ter eventualmente sido
Primeiro-Ministro, ou Presidente, ou Papa, ou seja, qualquer um dos cargos, talvez seja os 3. Papa, no sentido de Presidente do Futebol Clube de Porto? Não, isso acho que não. Eu acho que não sei qual é o clube dele. É Benfica. É do Benfica. Pronto, então, enfim, isso é uma atenuante. Mas quer dizer, de facto, é um bocadinho ofensivo. E esse é o problema dos Messias, é que quando descem à Terra faltam-lhes coisas. Isso dos Messias? Não, os Messias têm outros problemas. Não vou falar disso Tem aqui. outros problemas quando descem à Terra? Quando descem à Terra. E quando, enfim, não vamos por aí. Mas o que é, de facto, a questão das contas públicas, eu se fosse socialista, era um assunto que também não gostaria de falar. Vamos falar de outra coisa. Não vamos falar disso. Mas, precisamente porque o legado não é extraordinário e precisamente porque, como vamos falar a seguir, o presente também não é extraordinário e, portanto, até porque a questão não foi resolvida, devia haver aí sim uma estratégia, uma agenda, um livro branco, de preferência que não estivesse em branco, sobre esta matéria. É totalmente absurdo dizer vamos falar de tudo menos do que importa. Pode dizer-se do que se vai fazer no poder sem falar do déficit da dívida, João Miguel Tavares? Há uma personagem nos Maias, que era o Tomás de Alencar, que era um falso moralista. E quando lhe perguntavam para falar de um assunto que ele achava muito incómodo ou indigno, ele dizia: rapazes, não se menciona o excremento. E, portanto, o déficit e a dívida é o excremento do António Costa. Agora... Tenho que citar alguém. Isto citou o Molière, tu, essa, tenho que citar um autor. Camilo, rapidamente. Pensa aí qualquer coisa do Camilo. E eu consigo perceber, vamos cá ver um bocadinho, eu consigo perceber, teoricamente, que esse é um discurso habitual do António Costa, que se diga, não podemos ficar obcecados por isto. Há vida além do déficit. Não. Mas, quer dizer, é verdade que existe... Ele disse, vamos discutir os problemas estruturais. Isso não é um problema estrutural. Claro que é um problema estrutural e a resposta. O que ele quer dizer, consegue-se perceber isso não é suficiente para mobilizar o país. Tá bem, okay. É verdade. Com certeza. Não podemos até só dizer desmobiliza, provavelmente, que é quando se começar a perceber que agora, o déficit e a dívida estão num ponto em que vamos estar entalados durante mais do que uma década. É verdade que nesse aspecto em particular este governo tem falhado, não é? Quer dizer, não há silver lining nesta dark cloud. Quer dizer, é dark cloud atrás de dark cloud. Mas até por isso, até por esta questão ter sido uma questão, que é o nosso tema seguinte, acho eu, até por essa questão não estar resolvida, era um bom motivo para António Costa o ir buscar e dizer, atenção... Porque tinham dito... Que é que aí não há discurso tinham possível. Dito, os seus, do atual governo antecessores, não resolveram isto, mas estes senhores diziam que iam pôr isto em ordem. Não puseram. Já vamos falar dos argumentos pelos quais puseram ou não puseram. E então, reformular a questão. Fingir de contas que não é um problema estrutural, quando é um problema absolutamente cíclico na história de Portugal, em vários regimes. Se isto não é estrutural, não sei o que é dizer estrutural. Entretanto, na luta interna do PS, António José Seguro lançou esta semana um apelo à inscrição nas primárias contra aquilo a que chama a Corte de Iluminados de Lisboa. Ele quer que o país real se mobilize para evitar que a Corte dos Iluminados de Lisboa tome conta do assunto. Parece-lhe mobilizador este argumento do Ricardo Araújo Pereira. E quem é o responsável da iluminação em Lisboa? O Presidente da Câmara. Exatamente. Mas tu és um iluminado de Lisboa. Isso é que eu gostava de... Aliás, 3 iluminados de Lisboa. Isto é a cidade e as terras, não é? É um bocadinho, mas... Através do essa. Sim, mas aqui sempre que alguém diz, pois, Lisboa... Essas pessoas já visitaram Lisboa. É que eu vivo em Lisboa. Às vezes fico com a sensação que estão a falar de Nova Iorque. Vocês lá. Não, isto é igual a... Isto é Lisboa só. Não vale a pena estarem a dizer o bicho centralista. Não, é só... Não é assim tão... No caso, o centralismo é um pouco verdade. Eu acho que nem centralizar a gente sabe como deve ser. E eu nessa medida, estou em completo centralizar desacordo. Centralizar por aí, para ficar as Exato. Eu estou em desacordo com o que vocês disseram sobre António Costa. Eu acho que ele tem toda a razão nisto de excluir o déficit e a dívida deste plano há 10 anos. Porque
O que ele diz é um... Não há nada a fazer. Não, vamos mandar nas coisas em que a gente pode mandar. No Mas estás a déficit falar na tão dívida, bem. não é? Mas que pega lá. Mas eu estava à Dá para espera... gravar este momento Exatamente. e eu passar em futuros programas quando levantar o Eu quero passar gravar, aquela porque parte. eu estava habituado a esta conversa. Então a gente no déficit na dívida não manda. estavas a Como é que ironizar. isso é compaginável? Não estou a perceber. Mas como é que isso é Estavas a compaginável? ironizar ou... Não, com certeza que Mas estava. como é que isso é compaginável com alguns dos mais destacados apoiantes do Costa serem defensores da renegociação e disto e do diabo? Era ironia. Há nada a fazer ou não há nada a fazer? Eu sei, mas eu tomei-a pelo valor facial. Eu tomei-a pelo valor facial. Mas eu também. Não, mas eu isso não compagino. Não compagina. Não, eu isso não compagino. bom. Agora, o que eu estou a dizer é... Então toda a gente não diz que a gente no déficit na dívida não manda. Então o que o Costa vai fazer é um projeto para Portugal mandar naquilo em que ainda manda, que é... São questões do género. Manda ou não manda? Exato, são questões do género. Não manda. Então, manda ou não manda? O que o Costa quer fazer é determinar como é que a gente vai mandar naquilo que pode mandar, que são questões do género. Vamos ou não vamos asfaltar a estrada de terra que vai para o pavilhão? Então, e nessa medida é tu estás a ótimo. admitir que não manda. Nessa medida é ótimo que seja um autarca a mandar no país. Porque são estas pequenas coisas que agora se vão ter que decidir. Pronto. Manda ou não manda? Eu acho que a gente Curiosamente, manda. outro assunto que está ausente da agenda é a Europa, que também é um assunto. A Europa também foi. Também é um assunto Se pouco achas que relevante. manda, achas que devia lá estar no programa. Com certeza. Bom. Mas Então tu tá. achas que devia estar no programa. Não, é que é assim, Mas sou achas obrigado a que não concordar manda? com o que tu estás a dizer neste momento. Eu preferia discordar do que tu estavas a dizer neste momento, mas no fundo tu estás a admitir que nós realmente não mandamos do que Mas ele acha que está muito mandamos ou complicado. acha que não? O Costa, não sei, não faço ideia. Bom, Não sei. isso é Agora, isso é que é sabe-se lá o que é que vai na cabeça de António Costa? Em princípio não é nada. Porque é isso esse é o drama agora. É ver quando o Costa começa a falar. A gente, se calhar, Eles são amigos dos teus amigos. Ele é amigo dos teus amigos. Ele é amigo de toda a gente, já vamos ver isso, não é? Ele é amigo de toda a gente. Quem é que está aí? O Rio, queres? Quem? Da esquerda? Pronto, vamos falar disso, exatamente. Pisca, O Pedro Mas isso é Mexia bom, pá, isso é é bom. ministro dos detalhes. Daqui a pouco, a lusofonia da Guiné Equatorial e talvez o acordo ortográfico. Por agora, o João Miguel Tavares declara-se central e está disponível para fazer o lugar que ficou vago, deixar vago o lugar aí. Isso acho que estamos todos. Acho que todos os sócios do Benfica, neste momento, têm que estar preparados para entrar em campo. sim. Porque pode não haver plantel. Isso aí, por aí. Mas não é disso. Não era disso? Nem é do Então, acordo do que é que quer ortográfico, é do acordo de regime. O problema é que depois me vendem logo ao BES. Do acordo de regime. Do acordo de regime. Portanto, vamos voltar a falar de António Costa. Sim, que se junta com ele e Rui Rio, aquilo, eu não sei, eu até acho aquilo suspeito, estão sempre a encontrar-se e juntinhos e tudo isso. O bloco central dos Edis. Sim, dos AIDs e dos afetos, porque eles parecem gostar mesmo muito um do outro. Eu nunca vi tanta palmadinha nas costas. Olha, lá está, não tenho costas. Nas costas. E, portanto, aquilo é quase bonito, é entrenecedor. E então, nós estamos a falar do homem que disse que o PS não tinha que andar a piscar nem à esquerda nem à direita, que o PS fazia o seu próprio caminho. Mas, de facto, é que António Costa, mais uma vez, está a piscar para todo lado. Porque... António Costa encontrou-se com Rui Rio publicamente encontraram-se e chegaram a concordaram acordo, sobre tudo. um acordo de regime. Mas concordaram Defendem sobre um acordo tudo. de regime Todos para- os assuntos possíveis, parece, àquela mesa, eles concordaram. E acho que não foi só por simpatia. Acordo de regime e tudo isso. Portanto, a estratégia de António Costa é cada vez mais clara, que é... Sendo que Rui Ele Rio- está a apostar a ganhar as eleições, que Pedro Passos Coelho vá à sua vida, que venha Rui Rio substituí-lo, que eles juntem, façam um bloco central e depois um pacto de regime e, de caminho, vá buscar os amigos do Ricardo Araújo Pereira para ser uma espécie de penacho de esquerda, que fica bem. É tipo o bibelô para compor. Portanto, passa a Eu, ser como estratégia, não me parece completamente errada, mas não sei se é isso que a esquerda quer. um dos aspectos em que Costa e Rio se entendem, de acordo com o que veio a público nas notícias sobre aquilo que disseram, é na ideia de que o Presidente da República, foi uma ideia de Rui Rio, a ideia de que o Presidente da República deve estar no topo do sistema judicial. Pareceu-lhe uma boa ideia, Pedro Mexia? Pareceu, acho que, aliás, isso, estamos no verão, não é? E as pessoas vão, há destinos turísticos vários, há pessoas que vão para Cancún, as pessoas mais religiosas podem ir a Lourdes, por exemplo, e Rui Rio devia ir inaugurar um circuito que é o túmulo de Montesquieu, que foi o senhor que disse que os poderes
devem estar separados e que neste momento o que resta dele deu várias voltas, porque ele está atento à política portuguesa. E eu percebo a tentativa de muitas pessoas de querer presidencializar o regime, até porque muitos dos candidatos a presidentes da República... Mesmo quando o presidente é o Cavaco? Não. Pós-Cavaco. Não, os candidatos agora, os proto-candidatos. Ele compreende a intenção, não quer dizer que ele queira. Não, eu não quero nada a presidencialização do regime. Eu sei, mas... Nada, não. Eles, evidentemente, como são quase todos figuras com perfil muito interventivo, querem presidencializar o regime porque não querem ser rainhas de Inglaterra. Tudo bem. Mas presidencializar o regime tem uma margem de progressão, em alguns casos dentro da Constituição, noutros casos eventualmente com a alteração da Constituição, mas o Presidente da República no topo do sistema judicial, bom, meu Deus, parem as máquinas, porque há um momento em que se passa do limite do aceitável. Já tem havido propostas abstrusas vindas da área do PSD em matéria de justiça, como acabar com o Tribunal Constitucional, etc. Mas o Presidente da República estar à frente da Justiça... Eu li as declarações, não ficou muito claro o que é que aquilo quer dizer, mas seja o que aquilo quer dizer, é disparate. Não é possível que esta frase consubstancie qualquer coisa que seja compatível com a separação de poderes. E se é para discutir a separação de poderes, boa noite. O que é que lhe parece que Rio e Costa têm em comum, Ricardo Araújo Pereira? Bom, isso é evidente, não é? Porque estamos perante um sebastianismo bicéfalo, não é? É uma espécie de... O mesmo que acontece no Bloco de Esquerda. A hidra sebastiânica? Sim. E era preciso alguém... Essa não foi cantada. A hidra não foi cantada nos sebástica. Lusíadas. Eu não sei se não era preciso alguém com uma lâmina afiada, porque estas duas cabeças são esquisitas e lá está. O sebastianismo começa a esmorecer à medida que eles vão dando entrevistas. Quanto menos falarem, mais o sebastianismo se aviva. Enfim. Essa foi a única boa ideia do seguro ao prolongar isto, que obriga Costa a falar com exatamente. A ir a jogo. Agora vais dizer coisas destas durante um mês. Mas nesse mês, António José Seguro também está a dizer coisas. Pois é, ia tocar ferrinhos. Tocar ferrinhos com um boné ridículo na cabeça. Atenção, tocar ferrinhos não tem mal nenhum. Queria dizer aqui porque... Não com bonés ridículos. As grandes figuras encontram-se nesse momento musical. Já sabemos o que há de central no João Miguel Tavares. O Pedro Mexia declara-se adventista. Para que efeitos, Pedro Mexia? Por causa desta decisão judicial, que é uma decisão interessante do Tribunal Constitucional. Eu pensava que era para também poder não trabalhar ao sábado. Não, eu tenho um horário de trabalho bastante sui generis. E pego à noite, como as senhoras. Pegas à noite na zona da Estefânia? Pego à noite. O verbo pegar é bastante polissémico. Porque houve esta decisão do Tribunal Constitucional... Não há georreferenciação neste programa. Que, por sua vez, revogou uma decisão do Supremo Tribunal Administrativo em relação a uma procuradora que queria não trabalhar ao sábado, porque é adventista de sétimo dia e os adventistas, como aliás outras confissões, têm como dia de culto os sábados. E o Supremo... A relação... O Supremo é que lhe disse que não? O Constitucional é que lhe... Sim, o Supremo disse que não havia flexibilidade de horário e que mesmo na lei de liberdade religiosa esse é que era o critério e que, portanto, ela que escolhesse outra profissão. Que é uma frase muito interessante para um tribunal, para um tribunal dizer a uma pessoa. O Tribunal Constitucional veio revogar essa decisão dizendo uma coisa óbvia, que é reconhecer a liberdade religiosa não reconhecendo a liberdade de culto, não é reconhecer a liberdade religiosa. Portanto, uma das manifestações da liberdade religiosa é que as pessoas possam exercer o culto de acordo com as regras da sua comunidade religiosa. Mas será que este caso pode vir a fazer jurisprudência e um católico pode amanhã recusar-se a trabalhar ao domingo? Não necessariamente. Mas não existe essa tradição dos católicos, na verdade, dos adventistas, não é? Ou ser obrigado a amar mesmo o próximo. Não, isso não dá, isso não pega. Isso por lei, em geral, não funciona. Não precisa ser isso por lei. Depende do próximo, não é? Mas sobretudo, não, aqui isto tem uma especial interesse justamente por ser o facto de ser uma minoria. Porque quando é uma maioria, apesar de tudo, é diferente. Mas quando é uma religião, uma confissão minoritária, como é o caso dos adventistas, é particularmente interessante e eu acho que é muito feliz a formulação do Tribunal Constitucional que diz, como eu já citei,
só há liberdade religiosa se a pessoa puder exercer a religião. Porque a liberdade religiosa não é dizer o senhor pode acreditar em sua casa e a pensar nisso. Isso não é preciso haver lei para isso. Quer dizer, em geral. Mas agora... A religião do Ricardo, por exemplo, impede-o de trabalhar ainda por cima... À hora do jogo do Benfica. À hora dos jogos do Benfica, nunca se sabe quando são. Não. Parece-lhe bem que a senhora Procuradora não trabalha ao sábado, Ricardo Araújo Pereira? Parece-me, mas continuo a lamentar, na qualidade de ateu, que... Qual é o teu dia de culto? Não haja um dia de culto. Os ateus não se organizam. Não se organizam, mas eu queria... Organizem-se. Atenção, na qualidade de ateu e não de Agnóstico. isso é uma meia tinta mariconça. Não, pode ser que haja, mas eu não sei. É cautela, pá. É cautela. Talvez Neptuno esteja lá com o seu tridente, não posso garantir, pois não tem. Está bem, está. Bom, o que é que sucede? Não há o dia da inexistência de Alá. Eu amanhã não posso vir porque é dia da inexistência de Alá. E realmente, é uma boa forma para os ateus celebrarem dias, porque há tantas divindades, nenhuma das quais existe. Eu arranjo 365. Podes criar do género da morte de Voltaire ou coisa do género. Institui-se assim um dia do ateísmo. Sim, talvez. Mas merecia uma semana, porque nós temos coisas para O dizer. que é que tem a dizer sobre o caso, João Miguel Tavares? Eu, neste caso, parece uma mera questão de bom senso. Vamos ver uma coisa. Se a religião da senhora lhe dissesse que tinha que descansar 6 dias e trabalhar só ao sábado, isso poderia ser um problema. Então, mas era a liberdade religiosa. Não, mas aí podíamos ter um problema. Eu vou fundar uma religião... Em primeiro lugar, porque provavelmente Ricardo Araújo Pereira imediatamente aderia ao adventismo. Não se diz aderir, pois não. Não sei. Se tornava crente. Mas neste caso, quer dizer, eu acho que uma mera questão de bom senso. Quer dizer, a senhora deixa a senhora descansada ao sábado e trabalha nos outros dias. Não, trabalhar ao domingo. Está concluído o advento deste assunto trazido por Pedro Mexia. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, confessa-se deficitário. E está a pensar cortar nas gorduras, Ricardo Araújo Pereira? Não, pois não. Acho que já não há gorduras, não há nada. Vem a propósito da execução orçamental do primeiro semestre. Sim, um dos objetivos, não é? Era e do facto do déficit num mês ter quadruplicado. E da dívida, exato. Num mês quadruplicou. Sabes que a culpa é do Tribunal Constitucional. É culpa, claro, a culpa é do Tribunal. Pois se eles aplicam a lei, estupidez. Mas quando aplicam a lei, aquilo sobe porque têm que pagar o que estava para trás, não é? A gente governa à margem da lei. Está bem, mas pronto, desculpa lá. Estou a interromper o raciocínio. Não existe, mas era... Era só para assinalar. Eu acho que há aqui pôr uma bandeirinha no assunto. Há aqui um encontro de espíritos entre António Costa e o Governo, porque o Governo, pelo visto, também se borrifa no déficit. Também se está borrifando para o déficit. Na agenda para a próxima década, o déficit não é uma coisa que os preocupe. A explicação mas eles executem ou não as decisões do Tribunal Constitucional? Não estou a perceber. Se aquilo aumenta. Eu gostava que eles... O meu sonho era ter um governo que governasse de acordo com a lei do país em que está a governar. Esse era o meu sonho, mas isto são fantasias. Disparado. O João Miguel Tavares acreditou, quer dizer, tomou como credível a explicação do Primeiro-Ministro para justificar esta quadruplicação do déficit. Tomei porque ele houve um momento de honestidade só por isto. Ele, além de atribuir a culpa às deliberações do Tribunal Constitucional, também falou de alguma pressão orçamental do lado da saúde. Ou seja, significa que há por ali desvios. O Hospital de São João. A greve do Hospital de São João. Não, deve-se andar a gastar mais do que é suposto. E depois fez o que é normal. Colocou a pressão na história de precisa-se saber para onde é que nós nos dirigimos e, portanto, precisamos saber se os cortes que queremos fazer para 2015 são ou não constitucionais. E isso aí eu acho normal, acho que ele tem razão. Temos de cortar nas gorduras, Pedro Mexia? Temos. Eu tenho feito por isto, tenho feito algumas... Temos de debater esse assunto. Sim, temos cortado nas gorduras. Estamos em Olha, processo. se o país fosse como tu, muito obrigado, já estava muito melhor. Mas é evidente que, sendo verdade que muitas das medidas chumbadas tinham como consequência necessária esta, também não deixa de ser verdade que aprovar medidas que provavelmente são chumbadas tem como consequência necessária esta. Portanto, é um raciocínio que dá para os dois lados, porque uma coisa é queixar-se, eventualmente com justiça, de que
ou não. Os meus raciocínios não dão para os dois lados. Só... Aqui neste caso notou-se particularmente. Neste caso notou-se particularmente. É isso que eu tentava. Eu tentei um bocadinho apontar esta pequena contradição ao Ricardo Araújo Pereira. Não dá. Porque o Governo pode dizer que resulta desse chumbo, ou pode antecipar também para o futuro, dizer então o que é que nós vamos fazer a seguir? E então chegar à conclusão. Mas se chegar a essa conclusão, então o Governo tem que concluir que não é possível governar. E não acho que seja isso que Passos vai fazer. O Ricardo Araújo Pereira vai continuar deficitário, como todos nós, de resto. Agora, a expansão da língua portuguesa em África, esta semana. A Guiné Equatorial já é oficialmente, sejam bem-vindos, equatoguineenses, já é oficialmente membro da comunidade dos países de língua portuguesa, para satisfação do homem que pagou o bilhete de entrada no clube. Vamos agora acolher com palavras de boas-vindas e uma salva de palmas à Guiné Equatorial pela firmeza e prontidão de integrar oficialmente como membro pleno da CPLP em Timor-Leste. Satisfeito com esta entrada na Liga? Sim. Satisfeito. Sim. Estou satisfeito. Este senhor chama-se Teodoro Obiang, naturalmente satisfecho, em bom português. O que é que lhe parece que a sigla CPLP passa a significar a partir desta semana, Ricardo Araújo Pereira? Quer dizer, o Comunidade P... dos países com ligações perigosas. Só se for isso, olha, aí está. Essa é boa, bem sacada, sim, senhor. Viste? Eu sei que o P já não é de português, não é? Já não é de português, porque... Pode ser petróleo. Pode ser de petróleo. Sim, de petróleo é certamente. A Guiné Equatorial... Mas aí nós temos que sair. Sim. A Guiné Equatorial, eles lá não falam português, não é? Fala-se mais português na China, porque a Guiné Equatorial não chega a ter 1 milhão de habitantes. E na China, eles como são 1/3 da humanidade, basta que meia dúzia de miúdos andem a aprender português, mais as pessoas de Macau e tal, fala-se mais português na China do que... Por isso, se calhar, a China... Mas há mais 2 países que pediram, entretanto, Sim, lugar como Senegal, observadores, Taiwan e Albânia. Mas isto é... Aquilo agora está... Pediram agora o estatuto de observadores. Até a Coreia do Norte pode vir. A partir de agora... A Albânia é maravilhoso. A partir de agora, vale tudo. tudo. Isso é justo. Cavaco, no presidente Cavaco, num gesto de grande rebeldia, cordialidade, pensei que estava a falar da rebeldia. Comparou o regime, agora nosso parceiro de mesa, com a Coreia do Norte. É uma coisa que se diz quando se recebe pessoas cá em casa. Mas dizendo, temos que os acolher, porque senão não isolá-los é pior. Mas tu também sabes que o protocolo português parece que foi ali um bocadinho... Como se viu na África do Sul. Lembras da África do Sul? Protocolo português é engolir tudo. É a definição do protocolo português. Eu tenho pena porque a língua... Melhor não, João Miguel. Atenção, arrependi-me até. Não, mas eu talvez vá no mesmo sentido, dizendo o seguinte. No sentido no qual eu me arrependi. A entrada da Guiné Equatorial na CPLP significa que a língua portuguesa está de mini saia e meias de rede numa esquina a dizer, olá, pagas uma tacinha. Quando se diz, vamos usar a língua, não é isto que a gente se refere. Não é isto. Vamos usar a língua, se calhar foi uma expressão mal entendida. Mal entendida não é para isto, não é para sacar petróleo. Há aqui uma... Quando assim que a Guiné Equatorial entrou na comunidade, na CPLP, eu encomendei na Amazon um livro que se chama Introdução à Literatura Equato-Guineense. Exato. E o especialista... Também se pode dizer guineu-equatoriano. Certo. Mas há um intelectual guineu-equatoriano chamado Mbomio Basheng que diz o seguinte: a literatura equato-guineense oscila entre 2 realidades. Por um lado, o colonialismo e subsequente ditadura, portanto é um povo que tem sido abençoado pela sorte. Por outro lado, o exílio. São estas 2 realidades, sobretudo. E o exílio faz-se em Espanha. Portanto, como é evidente, aquela gente que fala espanhol, foi colonizada pelos espanhóis. Há um sinal que é, não só não estava Dilma Rousseff, como José Eduardo dos Santos não quis estar sentado ao lado de um ditador africano. Portanto, isso diz muito da aura que Obiang transmite. João Miguel, Cavaco Silva não aplaudiu
Obiang. Pá, sim. Isso é uma loucura. Foi um ato de coragem brutal. Deus. Quantas revoluções... Quantas revoluções... É um James Não, Dean. atenção, isto é das coisas mais vergonhosas que aconteceram em Portugal nos últimos 40 anos. Isto é uma coisa grotesca. Mas quantas revoluções não fizeram já? Grotesca. Eu não bato palmas. Pá, atenção, por acaso, não aplaudir é mais do que eu estava à espera, porque, por exemplo, havia alguns padres no colégio onde eu andava que, para que a gente não se entusiasmasse muito e não fizesse barulho para perturbar as outras aulas, diziam, não sei, podemos aplaudir, mas se calhar só com um dedo para não fazer barulho. E eu estava à espera que o Cavaco fizesse isso, aplaudisse só com um dedo. Foi um ato de grande coragem. Vocês podem entrar... Mas podem entrar, mas sem as nossas palmas. É o James Dean da CPLP. E temos agora mais candidatos ao Prémio Camões, não é? Não sei quantos escritores equato-guineenses existem, e outros guineo-equatorianos. São candidatos. Como diz o inimigo público, será que eles vão aderir ao acordo ortográfico? Não, é ótimo para casa. Dizia recusa não. Bom, à altura dos decretos, o João Miguel Tavares decreta Pai Natal. Decreto Pai Natal. Nesta altura do ano? Tem que ser esta altura do ano porque há gente que continua a insistir que as eleições legislativas devem ser em abril de 2015. Eu percebo que vai haver um engarrafamento de eleições no próximo ano, mas é evidente que jamais em tempo algum PSD e CDS... Será o Pai Natal para quem? O Pai Natal é para quem continua insistentemente a advogar isto, que é António Costa e Rui Rio, os dois Dupont e Dupont da política portuguesa, e defendem isso. Quer dizer, podem continuar a defender, mas obviamente, poderia teoricamente fazer sentido. É claro que o Governo, quanto mais tarde forem as eleições, melhor para ele, até porque os fundos da União Europeia estão aí outra vez a pingar. O Pedro Mexia decreta a Colina de Santana. A Colina de Santana. Não, ali onde há aquele empreendimento imobiliário em perspectiva. Não provavelmente para discutir essa questão, mas porque Santana Lopes, neste caso, tem feito a sua subida da colina, que lhe permite agora aparecer, declarar-se e aparentemente ter, Marcos Mendes falou nisso e Teresa Leal Coelho também vai falar disso, a ter apoio no PSD como candidato presidencial. O que é curioso porque o PSD tem-se falado em dois candidatos presidenciais fortíssimos. Marcelo? Como, por exemplo, um candidato presidencial em quem ninguém confia e um candidato presidencial que fugiu. Foram dois candidatos presidenciais fortíssimos e, portanto, por que não Santana? Venha ele. Por amor de Deus. Venha ele. Por amor de Deus. Finalmente, o Ricardo Araújo Pereira decreta notas. Decreto notas, sim. Isso era o que nós todos gostaríamos que se cumprisse. Mas não são dessas. É só para começar a preparar a promoção de Carlos Moedas a notas, na medida em que, a princípio, vai ser Ministro das Finanças, tendo em conta a vontade de Maria Luísa Albuquerque, aparentemente, de ir... Toda a gente prefere ir lá para fora. Há aí um sintoma qualquer. Aqui o Ministro das Finanças anterior foi para... Aqui é FMI, é uma coisa assim, não é? E agora Maria Luísa Albuquerque para Comissária Europeia, para trabalhar lá com o Sr. Vulcano, ou que é, e portanto, eu acho bem, porque quanto mais português a gente puser a mandar na Europa, mais aproxima a Europa do nosso nível. É uma outra estratégia. Tivemos estes anos a tentar aproximar-nos do nível da Europa, vamos tentar o contrário. Troia, à nossa maneira. Está concluída mais uma emissão, a última desta temporada. Que planos é que tem para as férias, João Miguel Tavares? Eu não tenho ainda grandes planos, Carlos. O que eu gostava mesmo, eu acho que era de fazer um Interrail, mas acho que estou um bocado velho para isso. E o Pedro Mexia? O verão do costume, windsurf e surubas. O Ricardo Araújo Pereira? Eu faço a agenda do Pedro Mexia. E mais suruba. Sim, tenho muito que fazer. Então, boas férias para todos. Voltamos a ver-nos no início de setembro, daqui por um mês e tal, com o Governo Sombra, João Miguel Tavares, Pedro Mexia e Ricardo Araújo Pereira.